12 homens caminharam ao lado de Jesus, compartilhando seus ensinamentos com pessoas de todos os lugares. Mas, após sua morte na cruz, suas jornadas foram marcadas por sofrimento, opressão e, no fim, martírio. Seus destinos estavam traçados. Cada um teve um fim trágico e violento. Mas por que isso aconteceu? E que lições podemos aprender com o preço que pagaram? Hoje, vamos explorar os últimos dias dos 12 apóstolos de Jesus. Como viveram, como morreram e como seus sacrifícios moldaram a fé cristã. De crucificações e execuções a exílios e traições, suas histórias são marcadas por coragem, lealdade e fé. Fique conosco enquanto revelamos o que aconteceu com cada apóstolo e o legado que deixaram. Eles eram pescadores, cobradores de impostos e até rebeldes políticos, homens comuns chamados para uma missão extraordinária. Jesus escolheu pessoalmente os 12 apóstolos para anunciar sua mensagem. Mas depois que ressuscitou, a vida deles se encheu de perigos. Esses foram os 12 escolhidos por Jesus. Eles viajaram com ele, ouviram seus ensinamentos e, após a ressurreição, levaram suas palavras ao mundo. Pedro, também conhecido como Simão Pedro, tornou-se o alicerce da igreja. André, o primeiro discípulo a segui-lo. Tiago, filho de Zebedeu, conhecido por sua pregação poderosa. João, o apóstolo que Jesus mais amava. Filipe, o mensageiro apaixonado. Bartolomeu, também chamado Natanael, o verdadeiro filho de Israel. Tomé, lembrado por suas dúvidas. Mateus, antes chamado Levi, o cobrador de impostos que encontrou a fé. Tiago, filho de Alfeu, o seguidor silencioso. Tadeu, também conhecido como Judas, que levou esperança às pessoas. Simão, o Zelote, o revolucionário que escolheu um novo caminho. Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Após a ressurreição de Jesus, esses apóstolos receberam uma missão grandiosa: espalhar seus ensinamentos pelo mundo. Com fé firme, eles viajaram por diferentes terras. Alguns pregaram abertamente em Roma, enquanto outros foram tão longe quanto a Índia e a Etiópia. No entanto, essa missão teve um custo alto. À medida que o cristianismo se espalhava, a lealdade deles à fé gerou imenso sofrimento. Um por um, foram perseguidos, torturados e mortos. Suas histórias estão preservadas em registros históricos, escritos da igreja e documentos antigos. Vamos começar com Simão Pedro, o homem que Jesus chamou de Rocha. Simão Pedro, que liderava os apóstolos, pregava com coragem em Roma. Mas, durante o reinado do imperador Nero, os cristãos se tornaram bodes expiatórios. Após o grande incêndio que devastou Roma em 64 d.C., Nero culpou falsamente os cristãos, iniciando uma perseguição brutal. Pedro foi capturado e condenado à morte. Foi crucificado de cabeça para baixo, por escolha própria, para demonstrar humildade diante de Jesus. Sua morte tornou-se um símbolo poderoso de fé inabalável, e seu papel como base da igreja continua a inspirar até hoje. André, irmão de Pedro, levou a mensagem de Jesus à Grécia, onde converteu muitos à fé. No entanto, seu sucesso irritou as autoridades romanas. Após ser preso, também foi condenado à crucificação. Em vez de uma cruz comum, André foi amarrado a uma cruz em forma de X, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu Salvador. Durante 2 dias, pregou do alto da cruz até sua morte. Sua memória permanece viva, especialmente na Escócia, onde a cruz de Santo André tornou-se símbolo nacional. Tiago, filho de Zebedeu, foi um dos discípulos mais devotos de Jesus. Ao lado do irmão João, foi um dos primeiros chamados por Cristo. Presenciou a transfiguração e fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, estando com Pedro e João em momentos decisivos. Após a ressurreição, Tiago pregava com ousadia em Jerusalém, anunciando o evangelho mesmo diante da crescente hostilidade contra os cristãos.
Mas sua fé o transformou em alvo. Em 44 d.C., o rei Herodes Agripa, querendo agradar às autoridades judaicas, ordenou sua execução. Tiago foi preso e condenado à morte, tornando-se o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Segundo a tradição cristã primitiva, no dia da execução, o próprio homem que o havia acusado diante de Herodes ficou tão comovido com a fé firme de Tiago que se converteu ao cristianismo na hora e escolheu morrer ao seu lado. Tiago foi conduzido pelas ruas de Jerusalém, cercado por guardas romanos, mas caminhava sem medo. No momento em que o carrasco ergueu a espada, dizem que Tiago orou por todos ao seu redor. Com um só golpe, foi decapitado, selando sua fé com o próprio sangue. Mas seu legado não terminou ali. Séculos depois, surgiu uma tradição de que seus restos mortais foram milagrosamente levados à Espanha, onde hoje descansam em Santiago de Compostela. Até hoje, peregrinos do mundo todo percorrem o famoso Caminho de Santiago em sua homenagem, provando que seu martírio não foi o fim, mas o começo de uma jornada espiritual duradoura. João, o discípulo amado, foi o único apóstolo que permaneceu aos pés da cruz durante a crucificação de Jesus. A ele, Jesus confiou o cuidado de sua mãe, Maria. Após a ressurreição, João tornou-se um pilar da igreja primitiva, pregando com coragem o evangelho e espalhando a mensagem de Cristo pelo mundo romano. Mas sua influência chamou a atenção. Durante o reinado do imperador Domiciano, os cristãos enfrentaram severa perseguição, e João, já idoso, foi preso. As autoridades romanas estavam determinadas a silenciá-lo. A tradição conta que tentaram matá-lo, jogando-o em óleo fervente, mas ele sobreviveu milagrosamente. Assustados com sua sobrevivência, decidiram exilá-lo na ilha deserta de Patmos. Lá, isolado e sozinho, João teve uma série de visões extraordinárias. Inspirado por Deus, escreveu o livro do Apocalipse, uma profecia poderosa e simbólica sobre o fim dos tempos, repleta de cenas vívidas e mensagens importantes para as primeiras comunidades cristãs. Após a morte de Domiciano, João foi autorizado a retornar para Éfeso, onde retomou seus ensinamentos e escritos. Ao contrário dos outros apóstolos, João viveu até a velhice, falecendo pacificamente por volta do ano 98 d.C. Suas palavras continuaram a influenciar profundamente o cristianismo. Hoje, as ruínas da Basílica de São João, na Turquia, homenageiam sua duradoura contribuição, sendo um tributo ao último apóstolo que conheceu pessoalmente Cristo e testemunhou sua glória. Filipe, um dos primeiros seguidores de Jesus, teve um papel essencial em levar o cristianismo a terras distantes. Conhecido por seu profundo conhecimento das Escrituras, ele compartilhava o Evangelho com coragem em regiões hostis à nova fé. Sua missão o levou à Frígia, onde atualmente é a Turquia, onde realizou milagres e levou muitas pessoas a crerem em Cristo. No entanto, seu impacto crescente despertou a ira das autoridades romanas e dos líderes pagãos locais que o viam como uma ameaça séria. Filipe foi preso na cidade de Hierápolis e condenado à morte. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz em forma de X, semelhante ao martírio do apóstolo André. Mesmo em seus últimos momentos, Filipe continuou proclamando o amor de Cristo da cruz, chamando seus algozes ao arrependimento e à fé. Algumas histórias relatam que seus seguidores retiraram seu corpo e o sepultaram em Hierápolis, onde sua influência permaneceu viva. Hoje, as antigas ruínas de Hierápolis testemunham silenciosamente seu sacrifício, e seu legado continua nos milhões que ainda compartilham a mensagem que ele um dia anunciou com tanta coragem. Bartolomeu, também chamado Natanael, foi um dos apóstolos menos reconhecidos, mas entre os mais fiéis. Após a ressurreição de Jesus, ele levou o evangelho a lugares distantes como a Índia, a Mesopotâmia e a Armênia.
Foi na Armênia que sua influência teve maior impacto, levando o rei Polímio e muitos de seus súditos a abraçarem o cristianismo. Contudo, sua mensagem não foi bem recebida por todos. Os sacerdotes pagãos, irritados por perderem sua autoridade, conspiraram contra Bartolomeu. Conseguiram influenciar o irmão do rei, que rapidamente ordenou sua morte. Bartolomeu foi capturado por soldados e condenado a uma das mortes mais cruéis registradas na tradição cristã. Dizem que ele foi esfolado vivo, tendo sua pele arrancada antes de ser decapitado. Mesmo diante de tamanha dor, ele nunca negou sua fé. Seu martírio tornou-se símbolo de fidelidade inabalável, e a notícia de seu sacrifício se espalhou muito além da Armênia. Seus restos mortais foram levados para Roma, onde descansam na Basílica de São Bartolomeu. Hoje, ele é considerado o padroeiro dos curtidores, encadernadores e de todos os que sofrem por sua fé. Tomé, muitas vezes chamado de Tomé, o incrédulo, por causa de sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, mais tarde se tornou um dos missionários mais fervorosos do cristianismo. Seu caminho o levou mais longe que qualquer outro apóstolo, até a Índia, onde anunciou o Evangelho a povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo. A tradição conta que Tomé percorreu o sul da Índia, convertendo muitos e fundando várias comunidades cristãs. No entanto, sua crescente influência causou inveja entre os sacerdotes brâmanes, que viam sua mensagem como uma ameaça à sua autoridade. Um dia, enquanto Tomé orava dentro de uma caverna próxima ao que hoje é Chennai, homens foram enviados para matá-lo. Uma lança o atingiu no lado do corpo, lembrando a ferida que Jesus sofreu na crucificação. Tomé caiu, mas continuou orando até seu último suspiro. Sua devoção permaneceu firme, mesmo diante da morte. Até hoje, sua missão permanece viva na Índia, através da antiga comunidade cristã conhecida como os Cristãos de São Tomé. Acredita-se que seus restos mortais estejam na Basílica de Santo Tomé, em Chennai, sendo um símbolo duradouro de sua jornada e sacrifício. Mateus, que antes era um cobrador de impostos odiado por muitos, tornou-se um dos discípulos mais fiéis de Jesus. Após testemunhar a ressurreição de Cristo, dedicou-se totalmente a anunciar a Boa Nova. Ele registrou cuidadosamente as palavras de Jesus, criando o que conhecemos hoje como o Evangelho de Mateus, um dos livros mais influentes já escritos. Suas viagens o levaram até a Etiópia, onde pregou tanto aos governantes quanto ao povo comum. Sua mensagem levou muitos, inclusive um rei local, a abraçarem o cristianismo. Isso enfureceu profundamente os sacerdotes pagãos locais, que perceberam estar perdendo poder. Decididos a acabar com a missão de Mateus, convenceram o novo governante a mandá-lo matar. A tradição diz que, enquanto Mateus liderava uma reunião na igreja, foi atacado e apunhalado com uma espada, com seu sangue derramado sobre o altar onde havia acabado de pregar sobre o amor de Cristo. Mesmo que sua voz tenha sido silenciada, sua mensagem permaneceu. Seu evangelho tornou-se um dos pilares da fé cristã, oferecendo orientação a crentes ao longo dos séculos. Hoje, ele é reconhecido como padroeiro dos cobradores de impostos e contadores, provando que até os menos esperados podem cumprir os propósitos de Deus. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos apóstolos mais leais, embora menos conhecidos. Frequentemente chamado de Tiago Menor, tornou-se um líder importante entre os primeiros cristãos em Jerusalém, ajudando-os a manterem-se firmes diante da perseguição crescente. Sua fé inabalável o colocou em conflito com os líderes judeus, que viam o movimento cristão como uma ameaça grave. Segundo relatos, Tiago foi levado diante do Sinédrio, o mesmo conselho que havia condenado Jesus à morte. Ordenaram que ele negasse sua fé, mas ele permaneceu firme. Foi arrastado até o ponto mais alto do templo e instruído a negar publicamente Cristo.
Em vez disso, Tiago proclamou com coragem a verdade da ressurreição de Jesus. Enfurecidos, o empurraram do alto do templo. Incrivelmente, ele sobreviveu à queda. Enquanto jazia no chão, ainda orando por aqueles que o feriram, um transeunte pegou um bastão e o golpeou na cabeça, tirando-lhe a vida. Suas últimas palavras foram de perdão, refletindo perfeitamente a mensagem que dedicou sua vida a transmitir. Embora o nome de Tiago não seja tão conhecido como o de outros apóstolos, sua liderança foi essencial para a construção da igreja cristã primitiva. Hoje, ele é lembrado como santo, e sua história serve como um poderoso lembrete do verdadeiro custo de seguir a Cristo. Judas, também conhecido como Tadeu, foi um dos apóstolos mais fiéis de Jesus, embora menos reconhecido. Às vezes confundido com Judas Iscariotes, Judas Tadeu tornou-se, na verdade, um símbolo de fé inabalável. Ele percorreu grandes distâncias para compartilhar a mensagem de Cristo, trabalhando ao lado de Simão, o Zelote, na Pérsia, onde levaram muitas pessoas à fé cristã. No entanto, sua crescente influência irritou os líderes religiosos locais, que viam o cristianismo como uma ameaça às suas tradições. Eles convenceram o rei persa a agir contra os apóstolos. A tradição conta que Judas e Simão foram presos e condenados à morte por permanecerem firmes em sua fé. Judas foi cruelmente espancado até a morte com um porrete, enquanto Simão foi morto por espada ou lança. Suas execuções tinham como objetivo silenciar suas vozes, mas, ao contrário, suas memórias permaneceram vivas. Hoje, São Judas é especialmente venerado como o padroeiro das causas impossíveis, oferecendo esperança a quem se sente perdido. Um legado apropriado para um apóstolo que permaneceu fiel até o fim. Os restos desses apóstolos foram mais tarde levados a Roma, onde estão guardados na Basílica de São Pedro, servindo como símbolo eterno de sua devoção. Simão, o Zelote, lembrado por seu zelo e compromisso com Cristo, espalhou os ensinamentos do Evangelho por terras distantes após a ressurreição de Jesus. Suas viagens o levaram até a Pérsia, onde, junto com Judas Tadeu, conseguiu converter muitas pessoas ao cristianismo. Contudo, sua influência crescente provocou a ira do clero pagão local, que temia perder o controle sobre o povo. Esses sacerdotes persuadiram o monarca persa de que os apóstolos representavam uma ameaça ao seu governo, o que levou à prisão e execução dos dois. A tradição afirma que Simão foi crucificado ou cortado ao meio, uma forma extremamente cruel de punição usada para desencorajar outros cristãos. Apesar da dor, ele manteve firme sua fé, acreditando plenamente em Cristo como Senhor soberano. As mortes de Simão e Judas não impediram a expansão do Evangelho. Ao contrário, seus martírios tornaram-se fonte de inspiração para muitos fiéis, e seus restos sagrados foram levados a Roma, onde descansam na Basílica de São Pedro. Judas Iscariotes, para sempre lembrado como o traidor, foi um dia um seguidor estimado de Jesus. Responsável por cuidar das finanças do grupo, Judas viveu ao lado de Cristo, testemunhando seus milagres e ouvindo seus ensinamentos. No entanto, movido por ganância, desilusão ou talvez algo mais profundo, conspirou com os chefes dos sacerdotes para trair Jesus em troca de 30 moedas de prata. Durante a última ceia, Judas deixou a mesa e no jardim do Getsêmani confirmou sua traição com um beijo. Esse gesto levou à prisão de Jesus e à sua crucificação. Mas Judas não encontrou paz em suas ações. Enquanto Jesus enfrentava seu destino, Judas foi consumido pelo remorso. As moedas de prata, antes tão desejadas, tornaram-se um fardo. Em uma tentativa desesperada de desfazer sua traição, devolveu o dinheiro ao templo, mas os sacerdotes recusaram, chamando-o de sangue impuro. Isolado e mergulhado em desespero, Judas tirou a própria vida enforcando-se.
O Evangelho de Mateus relata que os sacerdotes usaram o dinheiro devolvido para comprar um terreno que ficou conhecido como Campo de Sangue, em alusão ao fim trágico de Judas. Outros textos, como o Livro dos Atos, contam sua morte de forma diferente, ressaltando as graves consequências de seus atos. A história de Judas é um alerta sobre a ganância, o arrependimento e o peso das decisões mal resolvidas. Diferente dos outros apóstolos que alcançaram a redenção através do sacrifício, o legado de Judas é marcado pelo desespero e pela traição. Ainda assim, sua trajetória transmite uma lição essencial sobre os efeitos devastadores da culpa não enfrentada. As histórias das mortes dos apóstolos estão entre os testemunhos mais comoventes de fé e sacrifício. No entanto, a precisão desses relatos é frequentemente questionada. O Novo Testamento oferece alguns detalhes sobre suas provações, mas os relatos mais completos vêm de textos cristãos antigos, tradições da Igreja e documentos históricos. O Livro dos Atos, escrito por Lucas, registra o martírio de Tiago, filho de Zebedeu, e as prisões e julgamentos de Pedro e Paulo. Embora muitos detalhes sobre as mortes dos apóstolos sejam provenientes de fontes posteriores, como os escritos de Eusébio, o primeiro grande historiador da Igreja, e narrativas como os Atos de Pedro e os Atos de Tomé, esses textos ajudam a preencher as lacunas deixadas pelos registros mais antigos. Historiadores romanos importantes, como Tácito e Suetônio, também confirmam a dura perseguição aos cristãos sob imperadores como Nero, que infamemente os acusou de provocar o grande incêndio de Roma. Esses relatos históricos reforçam a crença de que Pedro e Paulo morreram em Roma. Longe de enfraquecer a fé cristã, o martírio dos apóstolos a fortaleceu. Seus sacrifícios extremos encorajaram a comunidade a permanecer firme, mesmo diante da perseguição. Sua coragem tornou-se símbolo para a Igreja nascente, provando que suas convicções valiam o preço da própria vida. Em poucos séculos, o cristianismo passou de uma seita perseguida à religião predominante do Império Romano. Essa transformação foi tão marcante que o próprio Império, que antes tentava eliminar os cristãos, acabou adotando sua fé. O imperador Constantino legalizou o cristianismo em 313 d.C. e, posteriormente, tornou-o a religião oficial do Estado. A influência dos apóstolos permanece viva até hoje. Locais de culto, relíquias sagradas e monumentos dedicados a eles continuam a lembrar seus sacrifícios na propagação do Evangelho. O martírio dos apóstolos não foi o fim, mas sim o alicerce sobre o qual se construiu a fé cristã. Esses homens, antes pessoas comuns, pescadores, cobradores de impostos e céticos, lançaram as bases de uma fé que transformaria o mundo. Sua fé inabalável em Jesus Cristo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, oferece uma lição eterna de coragem e convicção. Enfrentando rejeição, prisão, tortura e morte, eles jamais abandonaram sua fé, deixando um legado poderoso para todos os que viriam depois. A disposição deles em sacrificar a própria vida pelo Evangelho revela a força de suas convicções. Não eram homens agarrados a mentiras, mas testemunhas vivas da ressurreição de Cristo, prontas para entregar tudo por essa verdade. Seus sacrifícios influenciaram profundamente o desenvolvimento do cristianismo. Ao renunciarem à própria vida por sua fé, mostraram que seguir a Cristo não se trata de buscar poder ou ganhos terrenos, mas de servir aos outros com humildade e permanecer firmes no propósito divino. O martírio deles motivou muitos a se manterem firmes, mesmo nos períodos mais difíceis. A expansão do cristianismo de um pequeno grupo na Judéia até se tornar uma presença global é prova do impacto que deixaram. A fé inabalável dos apóstolos garantiu que os ensinamentos de Jesus chegassem não apenas a reis e imperadores, mas também a pessoas comuns em todos os cantos do mundo.
Suas palavras, preservadas nos evangelhos e nas epístolas, continuam a transformar vidas até hoje. Os apóstolos representam a verdadeira essência da fé: coragem, perseverança e confiança profunda no plano de Deus. Suas vidas foram cheias de desafios, mas vividas com propósito. Apesar das provações, o legado deles continua, provando que a luz pode vencer a escuridão e que a verdade do Evangelho jamais será destruída. A história dos 12 apóstolos vai além de um simples registro histórico. É uma saga de fé, sacrifício e compromisso firme. Eles caminharam com Jesus, presenciaram seus milagres e dedicaram suas vidas à propagação de seus ensinamentos, mesmo que isso custasse tudo. Seu legado ainda é lembrado e reverenciado. O cristianismo começou como um movimento modesto, mas cresceu até alcançar bilhões de pessoas ao redor do mundo, um testemunho da coragem dos primeiros seguidores de Cristo. As vidas deles nos ensinam que a fé verdadeira exige resistência, dedicação e a coragem de permanecer firmes diante da adversidade. Se você se sentiu inspirado por essa jornada, curta este vídeo, compartilhe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos sobre a história bíblica. Fique ligado para mais.